A bolsa cai cerca de 1,5% em uma semana extremamente volátil. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esquece do like no vídeo, vocês estão esquecendo do like, hein? E considere também se inscrever no canal, tá? Bom, então nós já imaginávamos aqui no domingo, eu havia falado que a semana seria bastante volátil, tinha essa questão dos bancos perturbando e tínhamos aqui a agenda econômica. A agenda econômica até que fluiu bem, foi ali os números dentro do esperado. Porém, os bancos saiu pior do que imaginávamos, né? Deu muito ruim aqui, a situação foi muito conturbada, né? E vamos ver então o que acontece nessa sexta-feira também, que fazem tudo aí cair, né? Desabar. E observando aqui o que aconteceu nas ações hoje, resumidamente nós vemos aqui praticamente tudo aí cair. As ações Best e Barça também caíram bastante hoje. A gente vê o índice de ações de energia caindo 2,7%. É algo atípico. A semana, inclusive, está indo bom para as ações de energia e agora elas desabam. A gente vê a CPF, a Energia e a Energisa, que eu comentei o resultado dela hoje de manhãzinha, e foi um resultado tranquilo, no meu entender, né? Na verdade, eu gravei o vídeo ontem à noite. O resultado foi tranquilo, mas as ações despencaram aqui 6,5%. Nós temos aqui outras ações como a Copel, a Alupar, a Transmissão Paulista, caindo 3,5%, né? A única que a Engie 2%, a única que resistiu um pouquinho mais foi a SB3, tem uma outra que aguentou um pouquinho, e óbvio a Energia do Brasil, porque já está ali meio que precificado o preço, né? Mas as demais caíram muito. E as ações que têm algum vínculo ao petróleo também deveriam estar caindo, né? Mas elas tiveram algumas particularidades aqui, inclusive a 3R Petróleo, né? Onde existiu aqui a confirmação pela Petrobras que vai realmente dar continuidade aí na venda do Polo Potiguar. Dar continuidade não, já tinha até assinado, né? Mas vai fazer valer a assinatura, né? Que já tinha feito no ano passado. Então a 3R Petróleo tem aquele alívio, né? E aí ela dispara aqui 16,7%. E aí a gente vê algumas outras petrolíferas aí oscilando, e inclusive a Raízen, que tem diretamente vínculo também aqui à questão do petróleo por conta do etanol, mas é um exagero cair 6,5%, não faz tanto sentido. E quando a gente olha os bancos, a gente já imaginava quedas, né? 3,5%, 2%, 3% aqui por cento. O Banco do Brasil ainda aguentou um pouquinho mais, os bancos caindo por conta do cenário instável nos bancos pelo mundo, né? E aí a Vale e a Klabin, por exemplo, aqui deram uma destoadinha por conta que elas estão um pouquinho mais olhando a China nesse momento, então elas deram uma subidinha aqui, mas de resto a grande maioria das ações da bolsa despencaram. Um ponto importante aqui, a Wiz, né, que eu também comentei o resultado trimestral dela. Eu ainda vou analisar o que a empresa tem a dizer um pouco mais, mas no meu entender tem algumas coisas ali que precisam de mais esclarecimento, inclusive essas margens que, sim, elas vêm caindo depois da caixa, isso era natural, mas a gente precisa ter uma maior visibilidade. Enfim, as ações da Wiz despencam, depois eu comento mais sobre. E a grande justificativa que nós temos agora para essas quedas é o medo, né? Então nós estamos numa situação agora de extremo medo, extreme fear. Isso aqui é um indicador nos Estados Unidos, está refletido muito aqui também. Nós temos as nossas particularidades da situação econômica do governo também, né? Mas a gente está seguindo muito aqui, o mundo está meio que de mãos dadas aqui com esse medo extremo. E até no fim do mês passado nós estávamos ali numa situação de medo, que já era ruim, e aí piorou. Piorou por quê? Por causa da situação dos bancos. Nós tivemos ali a prévia anterior, também tinha vindo ruim da inflação americana. Então o mercado fica além dos dados econômicos e a situação das empresas também. Nós tínhamos visto aqui nessa semana um indicador que foi um certo alívio, né? O índice de inflação deu uma animadinha no mercado, que ele veio em linha aqui, né? Ele tinha vindo ruim, o mercado estava com medo de vir ruim de novo, veio em linha. É uma leve aliviada, né? Porém, não teve jeito, a situação dos bancos está muito crítica. Nem a China, né, que a Fitch Ratings até levou aqui o PIB para a China. Casas aqui de risco, de análise de risco, estão aqui até levando um pouco o PIB mundial, por conta muito também da China, né? Mas não está dando jeito porque a situação bancária está realmente tomando conta aqui. Só que não há dado econômico que resista a essa situação dos bancos, né? Tá muito crítica, é preocupante, né? Mas eu acho que vai ainda ter controle de toda essa situação, tá? Então a gente começa lá a semana, né, com o Silicon Valley Bank já sobre o foco de atenção. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela comenta que é algo que é verdade, né? Então ela fala assim: houve uma massa de saques que gerou problemas de liquidez, e é essa massa de saques aí que ela está responsabilizando por realmente acontecer todo esse problema com o banco, né?
E aí hoje a Silicon Valley Bank, a controladora pede recuperação judicial. Óbvio, né? É óbvio que o erro foi do banco, né? O banco é que se alavancou aqui nesse momento de taxa de juros baixíssima, esperando que o cenário não fosse acontecer isso, né? Essa subida muito rápida aqui, feroz, da taxa de juros americana. E aí, aliado aos problemas que já estavam sendo reportados ali do banco, ao pessoal desesperado pedindo sacadão, querendo salvar sua pele, sacos aí toda hora, deu problema realmente, o banco teve que realizar o prejuízo, vamos assim dizer, ele realizou o prejuízo de fato ao antecipar aqui para cumprir esses resgates. Aí não teve jeito, não resiste, né? Realmente ele acaba quebrando. Então foi a junção do erro do banco, vamos destacar que foi o erro do banco, achando que ia ficar esse cenário de taxa de juros baixíssima para sempre, de repente todas as empresas de tecnologia crescendo infinitamente, não é assim que funciona, e agravado pelas pessoas aí, pelas empresas, todo mundo que se desesperaram, né? Mas o mundo é cíclico, né? Então nós já vimos a taxa de juros aumentar, descer, é normal. Se a gente pegar aqui um período mais longo, sempre foi assim, mas é óbvio. Nós temos uma mudança aqui hoje em dia, né? Que nós temos uma realidade de taxa de juros muito baixa. Será que vai ficar outro dia a 0,25, 0,50 como ficou tanto tempo? Não sei, né? Talvez não tão baixo fique, mas em algum momento ela volta a baixar, não vai ficar para sempre alta. Sempre teve ciclos de novas baixas, né? Inclusive com uma tendência de cada vez baixar mais, até que chegou a possíveis aí próximo de zero, né? Na sequência do Silicon Valley Bank, nós já tivemos outros bancos com problema, agora nós tivemos mais um aqui, que é o First Republic Bank, que o grupo de 11 bancos dos Estados Unidos vai injetar 30 bilhões para não acontecer a falência desse banco, para salvar o banco, tá? O First Republic Bank, então tá realmente disseminando o problema, né? E aí a gente vê que os dados do Fed divulgaram nessa quinta-feira que os bancos buscaram um recorde de 152,9 bilhões de liquidez de emergência do Banco Central dos Estados Unidos nos últimos dias, superando o recorde anterior ocorrido durante a fase mais aguda da crise financeira internacional de 2008. Eu ainda acredito que é diferente, não é a mesma situação daquela de 2008. 2008 nós realmente tínhamos um cenário inferior aos bancos, o próprio pessoal dos Estados Unidos diz lá, né? E realmente era uma crise de créditos que não faz o menor cabimento, mas ainda assim é preocupante, né? Isso aqui não tem como a gente negar que vai ficando preocupante. E aí nós temos, né, a questão do Credit Suisse, que já estava ali no radar, né, o pessoal observando, e aí todo mundo contando, né, que o Banco Central da Arábia lá, o controlador árabe ia ia salvar, né, injetar dinheiro ali. De repente eles falam que não, porque não podia passar de 10%, então não ia poder injetar todo aquele dinheiro. Deu aquele caos, né? Todo mundo aí desesperado com as ações. Aí ontem nós tivemos a boa notícia, né? Que o Credit Suisse ia conseguir 54 bilhões do Banco Central da Suíça, né? Então a Suíça ia salvar o banco. Já imaginava que pudesse acontecer isso, porque não pode deixar esse banco falir, né? Por mais que ele tenha errado, né? Tem que tentar salvar. Então é muito dinheiro, isso aqui acaba não sendo tão bom, tão bom não, acaba sendo ruim em algum momento aí para a economia vai pagar isso aqui, o dinheiro não sai do nada, né? Inflação, alguma coisa vai ser paga aí, mas de qualquer forma, pelo menos salva essa questão do banco aqui, que seria mais caótica ainda, né? Mas chega nessa sexta-feira, o pessoal acordou aí de mau humor e simplesmente achando que esse resgate não é o suficiente para salvar o Credit Suisse. Não tanto pela questão do dinheiro, e também por conta da questão da confiança realmente do banco. E aí realmente faz a gente pensar, né? Porque uma instituição que precisa. Qual a instituição que precisa ter mais confiança, né? Talvez seja exatamente a bancária, né? Então, será que o Credit Suisse não perdeu a confiança agora do mercado? É preocupante. Então, uma série de economistas convergindo aqui para a desconfiança em relação ao Credit Suisse. Inclusive, o economista Stephen Ledger, ele comenta que um banco, mais do que qualquer outro negócio, requer confiança de seus consumidores. E essa confiança e essa reputação foi quebrada, né? E existe um ponto, e esse ponto foi, né, alcançado aqui de quebra. Quebrou-se a confiança com o Credit Suisse. Então, talvez nem o dinheiro salve mais o Credit Suisse. E aí realmente causa esse humor muito negativo aqui no mercado. Que mostra muito, né, que o mercado não é só números, né? Assim como a situação do Silicon Valley Bank foi prejudicada pelo emocional do pessoal, a situação
do Credit Suisse pode ser que seja muito prejudicada também pela essa falta de confiança, né? Não são apenas números. É óbvio que o Credit Suisse e os demais bancos tomaram todo o foco de atenção hoje, né? Inclusive na semana também, mas nós tivemos alguma notícia também ruim aqui no Brasil, preocupante para todas as empresas, até mesmo as energias, a empresa de energia, elas precisam crescer, né? E a gente vê aqui uma projeção pior no PIB e pior na inflação. Então é ruim em pouco tempo. Então a gente vê aqui um crescimento agora previsto para 2023 de 1,61. Estava em 2,10. Em meses, a previsão reduziu 0,5. Isso aqui é do fim de novembro, tá? Então, assim, é com o novo governo, eles fizeram essa projeção. É triste, né? 0,50 é uma redução considerável. Projeção para 2024 reduziu 0,2 também, praticamente aqui, e para 2025 aumentou 0,2 pouquinho aqui. Então, mexeu mais mesmo 2023, que é uma redução muito rápida, né? Então, dados atualizados também, óbvio, reflete um pouco o cenário mundial, embora o cenário mundial a gente já sabia mais ou menos ali no ano passado, né? Inclusive, os dados pelo Boletim Focus já tinha apontado aqui crescimento, inclusive, menor, né? De 0,89 e para 2024, 1,5, 2025, 1,8. É que o pessoal aqui, o governo, estava insistindo um pouco em números um pouco maiores. E a inflação também foi revisada para cima, né? Estava prevista aqui em 4,60, agora está em 5,31. E para 2024 também foi elevada de 3 a 3,52. Então, essas inflações aqui estão sendo elevadas e, na minha opinião, devem continuar sendo, tá? Por quê? Porque precisa de um controle de gastos. A gente não está tendo controle de gastos. Então, com isso, a inflação vai acabar aumentando mesmo. E é aquela velha história que eu venho repetindo aqui para vocês fixarem na mente, da Dama de Ferro comentou, né? Que não existe essa história de dinheiro público. Só existe pagadores de impostos. Então, ou seja, se existe aqui um gasto exagerado, ou vai ser pago via imposto, ou vai ser pago via inflação. E adivinha? Impostos estão sendo criados, inflação também, né? E aí, se não quiser controlar essa inflação, tem que criar mais impostos ainda. Será que essa é a melhor solução? Será que a melhor solução é controlar os gastos? É a minha opinião, né? Muitos de vocês assistem o canal recorrentemente, mas não se inscrevem. Se inscreva no canal, você ajuda muito, tá? E aí, comenta se você acredita que o Credit Suisse realmente teve uma quebra de confiança e já era, ou realmente ele vai acabar se recuperando com essa injeção de capital aqui que pode estar acontecendo na China, da Suíça. Deixa eu comentar, um abraço e até o próximo. Valeu!